um bom projeto, um bom dimensionamento, são vários detalhezinhos da nossa rede. Não adianta ter os melhores cabos, as melhores caixas, a melhor OLT, a melhor ferragem e etc., se não tiver um bom dimensionamento, se não tiver um dimensionamento adequado, se a gente esquecer daquele pequeno, grande detalhezinho, digamos assim, na hora de fazer o desenvolvimento do nosso projeto. Então, essa aula de hoje é muito importante sobre o dimensionamento de CTO e é um pilar dessa tremenda construção, digamos assim, que é uma rede, né? São todos esses elementos aí que a gente precisa juntar na hora de fazer o dimensionamento. Então, eu vou começar agora com um conteúdo que eu preparei para hoje e bora aqui para o nosso conteúdo e vamos então para a nossa aula. Então, de novo, obrigado por estar aqui, obrigado por participar dessa aula. E essa aula é uma aula muito importante quando a gente pensa num dimensionamento bom, dimensionamento correto, dimensionamento ideal da nossa rede. Por quê? Porque para fazer o dimensionamento correto de uma rede, a gente tem vários elementos, tem vários cuidados, tem muita coisa que a gente tem que pensar quando a gente está desenvolvendo o nosso projeto. E o dimensionamento da CTO é uma dessas etapas, é uma coisa muito importante, que se nós errarmos o dimensionamento da CTO, de nada adianta ter comprado a melhor OLT, os melhores cabos, a melhor mão de obra, com treinamento e tudo certo, se a gente não fez o dimensionamento certo das nossas caixas. A gente pode ter prejuízo, a gente pode deixar de ganhar dinheiro, ou a gente pode começar a fazer gambiarra na nossa rede para corrigir um dimensionamento errado. Então a aula hoje vai ser exclusivamente sobre dimensionamento de caixas. Eu quero te mostrar muitos cuidados, eu quero te mostrar um passo a passo para você, não digo não errar, mas para você procurar ser mais assertivo possível, para você fazer um dimensionamento de caixa melhor quando você for fazer o seu projeto. Basicamente é isso, eu vou falar sobre dimensionamento de caixa e vou te mostrar um passo a passo também que aumentam as chances de sucesso do seu projeto. A verdade é essa, quando a gente acerta cada uma das coisas, à medida que a gente vai acertando, a qualidade total do projeto vai melhorando. Cada coisa que a gente erra, que a gente esquece, ou que não se preocupa, a gente vai perdendo um pouco da qualidade do nosso projeto. Então a ideia hoje é falar de dimensionamento de caixa, que é uma dessas etapas de que faz sentido quando a gente quer montar a nossa rede perfeita. Bom, vamos lá, vamos para o conteúdo aqui, vamos para a primeira etapa aqui da nossa aula. E eu quero começar falando sobre os pequenos grandes detalhes. Por que eu chamo de pequenos grandes detalhes? E aí eu entendo um grande problema de quem está dentro do provedor de internet. No dia a dia, dentro do provedor, a gente acaba empilhando muitas tarefas. Poucos provedores têm o luxo de ter uma pessoa que é o projetista e a função exclusiva dele é ser o projetista e o cara que cuida da qualidade. A grande maioria dos provedores, o cara que faz o projeto, ele tem múltiplas tarefas, quando não é o dono. E aí o cara tem que fazer dimensionamento, fazer projeto, cuidar de equipe, comprar material, autorizar pagamentos, buscar material. Então, acaba sempre não, mas pode acontecer de escapar alguma coisa no meio disso tudo. Poxa, como é que eu vou pensar no dimensionamento correto da rede se eu tenho que me preocupar com essas outras tarefas também do dia a dia do provedor de internet? Então, quando a gente está no dia a dia, nessa corrida, alguns detalhes podem passar desapercebidos. E o que eu quero mostrar hoje aqui sobre dimensionamento de caixa é que esse detalhe, se você fizer uma análise, vamos lá, pega a cidade, você vai ver o seguinte, pega a cidade. A sua cidade, se você olhar bem lá no Google, você vai ver que ela tem semelhanças em alguns bairros. Por exemplo, você olhou um determinado bairro e aquele bairro é mais ou menos aquele perfil de casas, é mais ou menos aquele perfil de classe social, é mais ou menos aquele perfil de distribuição das quadras. Então, quando você fez uma análise de, vamos lá, 20 minutos em um determinado bairro, você já entendeu como vai ser mais ou menos a distribuição naquele bairro. E aí, quando você vai olhar o outro bairro, pode ser que seja muito parecido. E aí, basicamente, você usar o mesmo padrão que você adotou no primeiro bairro. Mas pode acontecer de ser totalmente diferente. E aí, o Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim, do padrão não vai funcionar. Então, o ideal é pega um bairro, analisa. Entendeu? Já definiu qual vai ser o padrão. Depois vai para o segundo bairro. No segundo bairro é o mesmo padrão? Beleza. É um padrão diferente? Opa, vamos criar esse padrão diferente
para o segundo bairro. E assim você vai replicando bairro por bairro, pensando primeiro no dimensionamento das caixas. Tudo começa no dimensionamento das caixas. Quem já viu os outros vídeos aqui do canal e quem já acompanha a Fibresco há mais tempo sabe que nós temos um método para isso, que é o método 3Ps. É o método de pesquisa, planejamento e então o projeto. E quando a gente faz a etapa, a gente segue o padrão do método 3Ps, nós começamos pela distribuição das caixas. E a partir dali, a rede começa a criar forma, a gente começa a fazer as rotas, o backbone, e no final das contas tem um projeto bom, um projeto bem estruturado e tudo faz sentido. Bom, quando nós estamos fazendo o dimensionamento de uma rede, é muito comum, né, a gente se preocupar com o que está certo e o que está errado. Está certo assim ou está errado assim? Todo dia alguém me pergunta, Machado, isso está certo ou isso está errado? Tem coisas no dimensionamento da rede que existe o certo e o errado. Por exemplo, conectar um conector APC verdinho com UPC. Juntar dois conectores dessa forma. Isso é uma coisa que está errado. Aferir o sinal com o comprimento de onda errado no power meter. Isso está errado. Isso existe o certo ou o errado. Né? Agora, quando a gente fala de dimensionamento de caixa, o que é o certo e o que é o errado? Fica um pouquinho complicado. Quando a gente fala de cabo de reserva, por exemplo, vou fazer meu projeto e eu preciso usar 4 vias. É certo eu usar um cabo de 4 vias? É certo eu usar um cabo de 6 vias ou é certo eu usar um cabo de 12 vias? Não existe o certo e o errado. O que existe aí é o seguinte: esse é um dos elementos, né, e a caixa entra junto nisso. Qual que é certo? 1 para 8 ou 1 para 16? Não tem o certo e o errado. Assim, de uma linha bem definida, uma regra, uma norma, não existe o certo e o errado. O que existe aí é o seguinte: cada decisão que nós tomamos, quando a gente está montando lá o desenvolvimento do projeto, cada decisão vai ter uma consequência. E essa consequência, ela pode ser boa ou pode ser que não seja boa. Só que o bom também é relativo. Pode ser bom para você e pode ser ruim para mim. Ou pode ser o contrário, pode ser ruim para o seu provedor e pode ser excelente para o meu provedor de internet. Então, cada projeto é único, cada projeto tem que ser pensado e você tem que tomar as rédeas aí e entender quais são as melhores decisões para o seu projeto. Um exemplo, vamos supor que você está pensando se a sua rede vai ser distribuída ou se vai ser uma rede centralizada. Uma rede centralizada é quando você tem um POP na cidade ou provedor, lá ficam as OLTs e toda a rede é iluminada a partir dessas OLTs. Isso é uma rede centralizada. E a rede descentralizada é uma rede que você tem mais POPs, tem mais OLTs distribuídas pela cidade e a rede acaba tendo uma capilaridade um pouquinho diferente. Cada parte da cidade é atendida por um POP diferente. Isso é uma rede descentralizada. Na rede centralizada, você tem uma otimização de POP, você tem redução de estrutura. Você tem um POP com no-break, com refrigeração, com monitoramento, com aluguel da sala, com IPTU, com esse monte de coisa aí que precisa para você ter um POP na cidade. Quando você tem uma rede descentralizada, você tem vários POPs. Então você tem vários aluguéis, você tem vários no-breaks, você tem vários ar-condicionado, então aumentam os equipamentos e aumentam os riscos de problema também em equipamento, porque você tem mais. Então, estatisticamente falando, vai aumentar a incidência não, mas vai aumentar a quantidade de possíveis de problemas. Beleza. Numa rede centralizada, onde você tem menos estrutura de POP, ou, aliás, você tem uma estrutura otimizada, né, você tem tudo ali naquele mesmo POP, o problema dela é que por você iluminar toda a cidade por ali, você vai usar cabos maiores, cabos com mais vias. Então, se você está numa grande cidade, você vai trabalhar com cabo de 48, cabo de 72 vias, cabo de 36 vias e mais que um cabo. Então, pode acontecer de você ter 2 cabos de 48, 2 cabos de 36, 4 cabos de 48, um cabo de 144, começa a vir essas maluquices de quantidade de cabo. Quando você trabalha com uma rede descentralizada, você tem redes menores, digamos assim, sendo atendida pelo POP. Então você costuma trabalhar com cabos menores, cabos de 24, cabo de 12 vias, e você consegue ter uma otimização dos cabos. Então olha só, as duas formas de trabalhar são excelentes, só que cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens, não tem uma que é certo e uma que é errado. E aqui sobre as caixas é a mesma coisa. Não, o que é melhor?
que é melhor para o meu provedor? É melhor ter vários POPs e trabalhar com cabos menores, ou eu prefiro ter menos POPs e cabos maiores, ou eu prefiro ter mais POPs e cabos menores? Esse é o ponto, né? E a caixa é a mesma coisa. A caixa que a gente vai discutir é que não tem a questão do certo ou errado, é a questão do que fica certo, do que fica certo não, do que fica bom para você, né? O que fica legal aí no seu provedor de internet ou no provedor que você está fazendo o seu projeto. E o que é grande sacada do negócio é botar no papel, rabiscar, fazer um esboço, entender como vai ser o comportamento daquelas situações e quanto vai custar também, né, aquelas situações, e aí sim você consegue entender o que se perde e o que se ganha. E aí sim te ajuda na tomada de decisão. Esse é o ponto, saber rabiscar, saber colocar no papel. Inclusive, a sequência das próximas aulas, né, eu vou te avisar por e-mail, mas uma das próximas aulas vai ser justamente sobre como ter uma ideia, ter uma estimativa, entender como vai ser o projeto sem fazer o projeto. Ou seja, você sentar, olhar para o Google, entender como vai ser a rede, fazer alguns rabiscos, usar umas planilhas malucas aí da Fiber School e você ter uma ideia de quanto mais ou menos vai custar aquela rede. Para você ganhar tempo. Essa é a ideia. Você ganha tempo. Definir o padrão ali, entender como vai ser, aí você começa a trabalhar a forma repetitiva de fazer projeto. Projeto, existe uma etapa que é a etapa de planejamento, que exige um pouco mais do nosso raciocínio, né? E existe uma outra etapa que é repetição. Coloca a caixa, lança cabo, coloca a caixa, lança cabo, coloca a caixa, lança cabo, faz diagrama. Então é uma parte um pouco mais repetitiva. Então, para que fazer esse monte repetitivo, se você pode primeiro fazer um esboço, entender como vai ser, e aí você faz de uma vez só essa parte mais repetitiva. Uma das próximas aulas vai ser isso, mas eu vou te avisar por e-mail sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos para a segunda etapa dessa nossa aula aqui, que eu quero falar sobre as redes que lotam, tá? As caixas que lotam. Teve uma aula que eu ensinei a fazer ampliações de rede sem fazer gambiarra. Então o assunto está um pouquinho próximo a esse assunto aqui, tá? A rede lotada, ela pode ser um problema ou não. Pode ser um problema, pode ser a solução. Como assim? Poxa, rede lotou, tá? Por que essa rede lotou? A grande maioria lota por falta de planejamento e falta de um bom projeto. A grande maioria lota por aquelas ideias brilhantes, né? Da gente pensar assim, poxa, cara, eu só tenho 50 caixas, eu vou ter que atender a cidade inteira com 50 caixas. Ou eu só tenho 30, só tenho 20, eu só posso comprar 10, enfim. E eu quero atender a cidade inteira com aquela quantidade de caixa. Como é que eu vou atender uma cidade inteira, um bairro inteiro, e sem saber a quantidade de caixa? Então, a engenharia aí é o contrário, o raciocínio é o contrário. Primeiro eu tenho que saber quanto de caixa eu precisaria para atender o meu bairro, a minha cidade, e aí sim eu faço a conta ao contrário. Aí sim eu vejo, poxa, eu preciso de 100 caixas e eu tenho 50, o que eu faço? Opa, cara, eu acho melhor atender metade do bairro do que atender o bairro inteiro de uma forma meio improvisada, digamos assim, que vai gerar dor de cabeça depois. Isso é certeza. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, tive uma ideia. Nossa, eu ouvi essa várias vezes. Machado, eu tive uma ideia. Eu vou usar, ao invés de colocar, 50 caixas de 1 para 16, cara, eu prefiro botar 100 caixas de 1 para 8. Ou eu prefiro botar 50 de 1 para 8 e, se lotar, trocar para 1 para 16. De novo, a conta não é essa. A conta não começa pela quantidade de caixa para ver o que vai atender. É primeiro ver o que vai atender para definir a quantidade de caixa. Então, esse é um caminho muito perigoso, tá? Terceiro caminho perigoso. Ah, Machado, essa é fácil. Isso eu já vi vários vídeos também por aqui. Ah, Machado, essa é fácil. Se lotar minha CTO de 1 para 8, eu vou lá e troco o splitter de 1 para 16. Já está tudo pronto para trocar por um splitter de 1 para 16. Bom, olha o perigo disso, tá? Perigo e, ao mesmo tempo, quanto isso custa caro, tá? Você tem o seguinte, você tem lá as suas caixas, você tem as suas caixas de atendimento de cliente,
e tem lá os seus splitters de 1 para 8, por exemplo. Aqui só tem 4 alinhadores, tá, pessoal? Mas vamos supor que tivesse aqui 8 saídas nessa caixa, tá? E as 8 saídas estão lotadas. Como que você vai fazer a ampliação disso? Bom, para fazer a ampliação, você vai desconectar todos os clientes, vai baixar a caixa, soltar a reserva técnica, colocar essa caixa lá no chão para fazer a manutenção dela. Quando chegou lá, se você se organizou, você vai ter uma outra bandeja com 16 conectores, uma bandeja já com um splitter de capacidade maior. E aí, a manutenção que você vai fazer, você vai pegar essa entrada do splitter aqui e vai fazer fusão na fibra daquela caixa lá. Então, basicamente, é quebrar uma fusão da caixa antiga, fazer uma fusão nesse cabo novo e colocar a bandeja nova. Você trocou de bandeja. Beleza, trocou. Conferiu potência. Tá certo? Sobe a caixa e conecta os clientes novamente. Na teoria, simples. Inclusive, os fabricantes de caixa vendem essa ideia. Pô, a minha caixa é muito boa. Para você trocar, cara, vai lá, tira um splitter, tira uma bandeja, coloca outra bandeja e tá tudo certo. Beleza. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes as gambiarras da nossa rede começam a aparecer a partir daí, porque a gente acha fácil, vai lá, troca um splitter pelo outro e tá tudo certo. Mas não tá tudo certo não, né? Já fiz uma aula sobre gambiarra na rede, tá? Então, pode fazer isso? Até pode, mas se você pensou isso no projeto, se você pensou que você vai fazer a rede dessa forma até chegar a um determinado momento e a partir daquele momento você vai fazer a troca dos splitters, até pode. Agora, o que não pode é sair trocando conforme necessidade. E aí isso é um caminho muito perigoso mesmo. E aí é importante você calcular primeiro se valeu a pena você fazer isso. Ou se o ideal seria você já começar da forma certa. Talvez fazendo uma etapa menor na primeira vez e depois ampliando para a segunda vez, né? Então, assim, pode ser problema lotar a caixa? Pode, nesse tipo de situação, porque não foi pensado e lotou porque não teve um planejamento. Mas também pode ser solução. Como assim pode ser solução? Vamos supor que você fez o planejamento das caixas. Você colocou as caixas no lugar certo. Certo não. Você colocou as caixas no bom lugar. Você colocou uma boa quantidade de portas para atender aquela determinada região. Porém, lotou. Se lotou, significa que você tem retorno do seu projeto, que você está tendo retorno do seu investimento, ou que vai ter o retorno em muito breve. Rede lotada paga a rede. Rede vazia não paga a rede. Então pode ser que seja um problema bom. E se acontecer de lotar e você fez um bom dimensionamento para a sua rede, talvez, agora você não vai gostar do que eu vou falar, talvez não vale nem a pena ampliar. Esse é o ponto, às vezes não vale a pena ampliar. Às vezes você está querendo ampliar uma caixa porque tem um cliente só que está querendo entrar, né? Uma pessoa que está querendo ser o seu cliente, você vai lá e troca uma caixa por um cliente. E aí na semana seguinte, o outro cliente cancela e libera uma porta. Ou talvez você não tenha documentação nessa rede, você tem uma caixa com 8 clientes, só que desses 8 tem 2 ou 3 clientes que não estão usando. Clientes que já cancelaram, que se mudaram, que estão bloqueados há 6 meses já. E aí você trocou a caixa por uma maior para nada, né? Você trocou a caixa e vai ficar lá com, vamos lá, com 9 saídas sobrando, 8 saídas sobrando, 7 saídas sobrando. E aí, era melhor ter feito essa ampliação ou era melhor ter aberto mais portas em outros lugares? Esse é o ponto. Então, pode ser que rede lotada não é problema, se você fez um bom dimensionamento das caixas, e aí é a solução, porque a sua rede está se pagando. Você fez o tema de casa, fez o dimensionamento, viu quanto custava, fez a construção da rede e o dinheiro está entrando. Está tudo certo. Então é questão assim de não ter o certo e o errado, como eu falei antes. É questão de ver o que é bom para você e o que não é bom para você. E aí você decide tudo que for bom. Aquilo que não for bom para você, pula fora. É dor de cabeça, vai perder tempo, vai gastar dinheiro. Pula fora, não faz sentido aquilo. Gasta energia naquelas coisas que são boas para o seu provedor de internet. E essa é uma delas, né? Quando a gente fala da caixa, essa é uma também.
tá? É a mesma coisa que adesão gratuita. Ah, Machado, é loucura fazer... Não é o tema de hoje, tá, pessoal? Mas é loucura fazer instalação gratuita. Esses provedores são loucos de dar instalação. Cara, se eu tenho uma rede bem planejada, minha rede está ali, esperando clientes, as caixas estão bem dimensionadas, o que é melhor? Eu querer cobrar ativação e demorar mais para encher minha rede, ou tirar o dinheiro do fluxo de caixa, dar a instalação para os clientes, para começar já a girar dinheiro nessa rede, logo logo essa instalação se pagar e logo logo começar a dar lucro na minha rede. Então esse é o ponto, né? Instalação gratuita, tem locais que o provedor dá a instalação porque todo mundo dá. Só que tem locais que o provedor dá a instalação porque a rede está bem dimensionada e ele entende que quanto mais cliente e mais rápido ele colocar na base, melhor vai ser o retorno do investimento. Claro que para isso precisa ter um capital de giro, tem que ter dinheiro em caixa, etc, 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 que não é o tema da aula de hoje. Então a instalação gratuita também é um item que não existe o certo ou o errado. Existe se é bom para você ou se é ruim para você. Se é bom para você, faça. Se é ruim, pula fora e gasta energia em outras coisas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais da caixa agora. Vamos voltar um pouquinho aqui o assunto para as caixas, para o dimensionamento das caixas da rede. Bom, quando eu falo que um projeto, um planejamento começa pela distribuição das caixas, eu digo pelo seguinte, porque a distribuição das caixas é aquele momento que a gente entende como vai ser a nossa rede. Nós entendemos o tamanho da rede. Nós entendemos quantas fibras nós precisamos. Por quê? Porque isso é um efeito cascata em todo o restante da nossa rede. Como assim um efeito cascata? Deixa eu abrir uma telinha aqui para compartilhar para vocês. Vou jogar para cá, na frente do meu Google. Aqui. Como assim um efeito cascata? Pensa comigo o seguinte. Deixa eu botar uma fonte maior, tá? Dimensionamento das caixas. Por que é o efeito cascata? Bom, vamos supor que você definiu que você vai usar CTOs de 1:8 na sua rede. Por algum motivo, a gente vai ver daqui a pouquinho o motivo, mas você decidiu que é melhor 1:8 na sua rede. Legal. E aí, você decidiu também que vai trabalhar com 64 clientes por porta-pom. Ok. Então, se eu posso colocar 64 clientes numa porta e a gente está trabalhando com CTOs de 1:8, o que vai acontecer? 1:9 não, né? 1:8. O que vai acontecer? Em cada um dos ramais, eu posso colocar 8 caixas. 8 caixas de atendimento. 8 caixas de atendimento com 8 portas por caixa, 64 clientes por porta. Beleza. Esse é um ramal. Legal. E aí você viu no seu projeto, você identificou no seu projeto que naquele bairro, eu vou usar números redondos aqui para ficar mais fácil o raciocínio, tá? Mas você definiu que naquele bairro que você vai fazer o atendimento, você precisa de, vamos lá, 512 caixas. 512 caixas. Bom, se você definiu que vai usar 512 caixas de 1:8, e você vai fazer 64 clientes por porta, qual a conta que nós chegamos aqui? Nós chegamos à conta que nós vamos precisar de 8 portas POM. Por quê? Eu tenho 8 portas POM, cada uma dessas 8 portas eu tenho 8 CTOs, e cada uma dessas 8 CTOs atendem 8 clientes. 8 vezes 8 vezes 8 vai dar as nossas 8 portas POM para fazer o atendimento dessa rede ali, desse bairro. Então o que eu descobri aqui? Poxa, legal. Eu descobri que eu preciso de uma OLT com 8 portas POM. Ou que esse meu bairro eu vou usar 8 portas POM e o outro bairro lá na frente é muito parecido, então provavelmente eu vou precisar de mais 8 depois. Então eu já sei que talvez agora é melhor eu comprar uma OLT de 16 portas, né, ou duas de 8, sei lá, já pensando na fase 2. Mas beleza, olha só.
Pelo número de caixa e pelo dimensionamento de caixa, eu já entendi quantas portas POM eu preciso. Legal. Bom, vamos voltar para as nossas 8 caixas por ramal. Se eu tenho 8 caixas por ramal e eu vou precisar de 8 portas POM, cada porta POM eu vou usar uma fibra do meu backbone. O backbone é aquele cabo que não alimenta cliente. É o cabo que você traz o sinal da porta POM, você pega o sinal da porta POM, você transporta pelo backbone e ele chega até o local que você tem um splitter de primeiro nível, e nesse splitter de primeiro nível que você vai atender as 8 CTOs, por exemplo. Então você precisa de uma fibra do backbone para um ramal. A segunda fibra do backbone é o segundo ramal. Terceiro, quarto, quinto, até chegar às nossas 8 POMs que a gente definiu aqui. Ou seja, se eu tenho 8 ramais, eu vou precisar de 8 fibras do meu backbone. Com minha letra aqui, ó. Do meu backbone. Beleza. Se eu tenho OLT na ponta, no início do meu backbone, e o backbone sai em um sentido para atender a rede inteira, poxa, e eu vou precisar de 8 vias, então eu já sei que o meu menor cabo pode ser um cabo de 12 FO e eu já vou arrancar usando 8. Legal. Se eu sei que eu vou usar 8 CTOs de 1 para 8, fazer 64 numa porta, se eu vou alimentar 8 CTOs, o meu splitter de primeiro nível, se for uma rede balanceada, vai ser um splitter de 1 para 8. Então, sai da minha porta POM, passa pelo backbone, chega no primeiro splitter de primeiro nível, 1 para 8, alimenta ele, e ele alimenta 8 CTOs. Então, o meu primeiro nível também é 1 para 8. Quantos splitters de primeiro nível eu preciso? São 8 ramais, são 8 portas POM, então eu vou precisar de 8 unidades. Então, meu objetivo é te mostrar o seguinte: é um efeito cascata. Você definiu as caixas, você começa a entender como vai ser o restante do projeto, a partir da definição das caixas. E aqui você começa a brincar com essa combinação maluca. É a partir daqui que você começa a brincar com essa combinação. Vamos simular isso aqui se fossem CTOs de 1 para 16, por exemplo. Ó, 64 clientes por porta, vamos supor que isso é uma premissa, tá, pessoal? Mas a gente decidiu que vai fazer 64 clientes por porta POM e vai trabalhar com CTOs de 1 para 16. Se for esse o cenário que eu defini para o nosso projeto, o que vai acontecer? Eu vou poder ter em cada ramal 4 CTOs. 4 CTOs vezes 16 vai dar os 64 clientes por porta. Legal. Quantas caixas vai ter o meu ramal, o meu projeto, né? Bom, a gente tem uma rede, uma área hipotética aí que vai ter mais ou menos 512 pontos de atendimento, tá? Até falei uma besteira aqui em cima, pessoal, não são 512 caixas, tá? São 64 caixas de 1 para 8. Olha só, eu me equivoquei aqui, tá? São 512 portas, 512 portas de atendimento, ou HP, tá? Só para ficar claro aqui que eu tinha colocado errado aqui em cima, tá? Então, voltando para o nosso exemplo. Tem uma área com 512 portas de atendimento. Legal. Se eu vou usar a CTO de 1 para 16, significa que o meu projeto vai ter 32 caixas de 1 para 16. Significa que cada ramal eu tenho 4 caixas, então o meu splitter de primeiro nível vai ser um splitter primeiro nível, vai ser meu splitter de 1 para 4, se eu decidir fazer essa rede balanceado, tá? Significa que eu também tenho 8 ramais. Por quê? Porque eu tenho 4 CTOs por ramal. 4 CTOs por ramal, 4 vezes 8 vai dar as nossas 32 caixas de 1 para 16. Significa que eu também vou precisar de 8 fibras no meu backbone. Então, olha só.
Se eu definir, olha que interessante isso, as contas vão fechando, tá, galera? Isso que é legal assim no projeto, a conta sempre tem que fechar, é lógico. Então, se eu definir que vai ser 64 clientes por porta, beleza. A quantidade de cliente não muda, né? A quantidade de porta não mudou. Mudou foi o tipo de splitter. Então, são 512 portas de atendimento. Legal. São 64 clientes por porta. Beleza. Sempre nessa situação vai dar 8 portas POM para fazer o atendimento. Se deu 8 portas POM e a minha OLT está no início do backbone, o backbone só sai para um sentido, eu vou precisar de 8 fibras no meu backbone. A conta sempre fecha. Se o meu provedor estiver no meio desse backbone e o backbone sai 4 ramais para um lado e 4 ramais para o outro lado, o meu cabo também pode ser cabo de 12 vias, só que vai acontecer é que ao invés de usar 8 fibras numa sequência, eu posso usar da fibra 1 e 4 para o lado direito e 1 e 4 para o lado esquerdo. Vai sobrar da fibra 5 até a fibra 12, ou seja, vão sobrar 8 fibras ainda para fazer atendimento de ampliações futuras, atendimento de outro bairro, enfim. Então, o que eu queria te mostrar aqui, nesse momento, é que o dimensionamento da caixa tem um efeito cascata no restante do projeto. Ele começa já a pré-definir as outras informações do projeto. A gente vai ver isso um pouquinho mais na próxima aula, que é a aula sobre dimensionamento de rede, de estimativa de rede, sem fazer o projeto, tá? Mas é um efeito cascata, tá, galera? Esse é o ponto. É um efeito cascata em todo o restante da nossa rede, nos próximos passos da nossa rede. Pô, legal, Machado, entendi, cara. Bacana. Mas como que eu faço a distribuição das caixas, né? Você está aqui para ver como que você faz a distribuição ideal, a melhor distribuição de caixas para o seu projeto, aquela distribuição pensada. Bom, para fazer a distribuição, você tem que entender qual é a quantidade de residências daquele local. E aí eu quero começar a explicação aqui mostrando para você como eu aprendi e como talvez você tenha aprendido. Eu aprendi o seguinte, quando eu comecei a fazer meus primeiros projetos FTTH, isso lá no final de 2010, início de 2011, quando eu entrei nesse mundo de FTTH e quando ele basicamente estava começando mesmo aqui no Brasil, né? Eu aprendi o seguinte: para dimensionar as caixas, a gente precisa marcar no Google, né, ou em qualquer software, mas eu preciso marcar aonde estão os clientes que eu quero atender. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, vou botar como cliente A, por exemplo, tá? Eu tenho o cliente A, eu tenho o cliente B, aqui, por exemplo. Vou colocar alguns marcadores, tá, pessoal? Só para ilustrar o que eu estou querendo explicar. O cliente C, o cliente D, vou botar um aqui, e vou botar cliente E aqui. Por exemplo, tá? Coloquei só alguns aqui para não ficar muito extenso aqui o nosso exemplo, tá? Cliente A, B, C, D e E. Eu tenho aqui 5 clientes que eu preciso fazer o atendimento. Legal. Se eu tenho 5 clientes, eu preciso definir aqui aonde eu vou colocar a CTO e qual é a capacidade da CTO. E aí eu aprendi o seguinte, Machado, olha só, coloca o splitter o mais centralizado possível nessa área. Ok, o mais centralizado possível. Então, se eu for analisar essa área aqui, o mais centralizado me parece ser aqui. Aparentemente. Parece ser aqui. Beleza. E aí, para fazer o atendimento dos clientes, o que vai acontecer? O cliente A, o cabo dele vai vir por aqui, aqui, e vai ligar no splitter. Beleza. O cliente B está mais perto. Não está marcando. Aqui. Ó, o cliente B está mais perto, está aqui por cima. Legal. Salvar. O cliente C vai ter uma volta um pouquinho maior, mas liga aqui.
o cliente D e o último cliente aqui, que é o cliente E. E aí eu aprendi assim, e talvez você tenha aprendido. Barbada, muito fácil. Poxa, tenho 5 clientes, legal, bota um splitter de 1 para 8, atende 5, vai sobrar 3 portas. Beleza. Agora, qual que é o problema principal desse tipo de decisão, desse método que ensinam por aí? Tá? O problema é que quando a gente faz o projeto, né, quando a gente está desenvolvendo um projeto de uma determinada área, problema número 1, eu não sei aonde estão os clientes. Eu sei que existe uma certa demanda numa certa região, mas eu não sei exatamente onde fica cada tipo de cliente, né? Onde estão os clientes que querem internet. Isso é um método um pouquinho antigo, porque antigamente, quando a gente queria internet na nossa casa e estavam começando a colocar o ADSL, por exemplo, ou até mesmo via rádio, você preenchia uma lista de espera e você esperava 20 dias, 30 dias, 6 meses, eu esperei 1 ano quando colocaram a DSL na minha casa. Eu esperei 1 ano, fiquei numa fila que eu nem acreditava mais que ia ter DSL na minha casa. E aí, na casa dos meus pais, eu morava com meus pais na época. E aí, depois de 1 ano, ligaram. Ó, está disponível agora a internet banda larga de 64K, 128 kbps ADSL. Então a gente esperava realmente bastante tempo numa lista. Hoje em dia a gente não espera. Você não consegue fazer uma lista, fomentar aquela área e demorar 6 meses ou 1 ano para construir. O cliente não vai esperar 1 ano. Nesse 1 ano já apareceram outros 5 provedores que construíram rede e já levaram essa galera para a rede deles. Indiferente se é uma rede boa ou não. Isso é outro papo, tá? Mas não se tem mais esse tempo. Então você tem que entender o seguinte. Você tem que entender que você tem que saber a área que você quer construir. Beleza, você tem uma ideia de quantidade de residências. E você faz o dimensionamento da caixa pensando na média das coisas. O que é na média das coisas? Bom, pensa comigo, né? A gente tem essa área aqui. Deixa eu só apagar esse monte de marcador aqui para não ficar confuso, tá? Aqui. Ó, temos a nossa área aqui. Legal. Preciso colocar a caixa. Beleza. Quantas portas eu vou colocar nessa área aqui? Vamos supor que a nossa área, vamos delimitar ela, porque nenhum projeto nasce para atender o mundo inteiro, né? A gente vai marcando a área que a gente vai fazer o atendimento e a gente vai construindo isso aos poucos, tá? Só vou fazer uma linha em volta aqui e botar assim, para ficar melhor da gente enxergar. Então vamos supor que o meu projeto é nessa área aqui. Então eu preciso saber quantas residências tem nessa área aqui para começar todas as definições, tá? E aí tem várias formas que a gente pode fazer esse levantamento, tá? Levantamento número 1. Esse talvez você já tenha visto no nosso canal da Fiber School, aqui no nosso canal. Se você não viu, coloca aqui IBGE no canal do Fiber School que você vai achar. Mas o método 1 é o seguinte. A cada 10 anos, o IBGE faz um censo. Nesse censo é porta a porta, o IBGE vai até as cidades, passa nas ruas e pega informações dos moradores. E faz contagem de quantas casas tem naquela região, quantas pessoas moram ali, qual é a renda, etc, um monte de informações. E tem uma que é o que importa para nós, que é a quantidade de casas que tem naquela região. Essa é a informação básica para nós, e é uma informação gratuita, está no site do IBGE. Qual é o problema? O problema é que o último censo foi em 2010. E tem cidades que de 2010 para cá mudou muito a quantidade de casas. Tem cidade que dobrou a quantidade de casas. Tem cidade que aumentou 20%, 30%. Tem bairros que não existiam há 10 anos atrás. E hoje são bairros gigantes, né? Então a gente tem aí um problema dos dados do IBGE. Então minha dica é, se a tua cidade é uma cidade mais antiga, o bairro já é um bairro que está lotado de casas já há muito tempo, os dados de 2010 pode ser que sirvam para você. E para você analisar isso é fácil, ó. Vamos botar aqui para o nosso Google. Essa imagem aqui, ó, tem a data, ó, não está aparecendo a data só porque eu falei, tá?
Mas essa imagem aqui, deixa eu afastar para ver se vai aparecer a data. Às vezes aparece. Vamos ver, diz a data. Não, não apareceu, tá? Mas assim, eu não sei de quando é essa imagem, mas vamos supor que seja meio que atualizada, tá? Tem essa ferramenta aqui em cima que são as imagens históricas, ou seja, são imagens mais antigas. Então, se eu pegar ela aqui e arrastar a linha do tempo aqui, ó, para 2010, olha como é que era essa área em 2010. Uma casinha do lado da outra, praticamente nenhum terreno disponível aqui. Então, o que mudou dessa área de 2010 para hoje? Até vou botar de novo, ó. 2010, ó, e hoje. Não mudou nada. Praticamente nada. Uma casa a mais aqui, outra lá, mas não é isso que vai fazer diferença no projeto. Então, nessa área aqui, faz o seguinte: pega os dados via IBGE, como a gente ensina na outra aula, procura aí que você vai achar. Pega via IBGE, tá ali as informações. Ah, Machado, mas o meu bairro não é assim, tá? Meu bairro cresceu, não posso usar. Vamos supor que tem bem menos casas do que tinha aqui e agora o bairro cresceu, nem existia. Vamos supor agora que essa área nem existia, melhor, tá? O que você pode fazer? Tem várias formas, tá? Primeiro, IBGE, não deu. Segunda forma, você pode fazer o seguinte: via prefeitura, você pode solicitar essa informação, vai lá no setor de habitação da prefeitura e você quer saber quantas casas tem aqui. Eles vão fornecer, né, as informações dos lotes e vão dizer assim, ó, nessa área aqui tem, sei lá 500 lotes. Beleza, 500 lotes, 500 terrenos, na teoria são 500 casas. Agora, qual o problema dessa informação? O problema é que na teoria, chega lá, é uma casa em cima da outra, ou tem uma casa na frente, tem mais 4 casas para trás ainda daquela primeira, e aí você perdeu essa quantidade de clientes. Você ficou com uma base de 500, mas tem muito mais do que 500. E aí, pode ser que você vai errar o seu dimensionamento por esse método, digamos assim, que seria via prefeitura, tá? Próximo método. Bom, na teoria, cada casa tem uma entrada de energia, tem um medidor de energia. Na teoria, porque existe o gato, né? Em algumas regiões é mais comum o gato do que entradas certas, digamos assim. Mas se na região der para confiar nos medidores, você pode solicitar essa informação via concessionária de energia. E aqui, alguns projetistas que fazem projeto de compartilhamento, que têm um relacionamento com a concessionária, conseguem essa informação. Conseguem o mapa, consegue a quantidade de lotes naquele mapa e consegue também os medidores. Muitos conseguem os medidores. E aí você pode fazer o seu projeto baseado na quantidade dos medidores de energia. O problema disso são os gatos. O problema disso é que talvez a concessionária não forneça para você. Não é uma regra ela fornecer, é relacionamento. Depende muito do engenheiro que vai fazer o projeto de compartilhamento para você, se você for fazer o projeto de compartilhamento. Esse também é um outro problema. Pode ser que você não vai fazer o compartilhamento agora. Beleza. Qual é o próximo método, então? Agora eu vou te falar do quarto método. Eu te falei do IBGE, te falei da prefeitura, te falei de energia e agora é a quantidade de entradas de água. Na teoria, tem uma entrada de água também para cada casa. E aí você consegue essa informação via empresa de saneamento. Qual o problema? O problema é que também é um processo burocrático. Pode ser que ela não te forneça, ela não é obrigada a fornecer, ou pode ser que demore para te fornecer essa informação. Então, esse quarto método, que é através das entradas das águas, né, de entrada de água das casas, pode acontecer isso. Machado, como é que eu me viro então? Bom, eu vou te dizer como que eu faço, tá? Em locais que eu posso usar o IBGE, eu uso o IBGE. Em locais que eu não posso usar o IBGE, eu uso 2 tipos de contagem. Eu posso fazer uma contagem unitária. O que é contagem unitária? Contagem unitária é o Machado pegar o local da cidade e sair contando quantas casas tem nesse quadrado aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, dou um zoom, eu identifico como são mais ou menos os terrenos, eu consigo ver mais ou menos pelos telhados, ó, e eu posso ir colocando marcadores. Deixa eu colocar um marcador menor aqui, para não ficar poluída a nossa tela.
5. Ó. Vou colocar o marcador aqui, vou deixar sem nome. E aí, eu vou posicionando. Ó, eu tenho uma casa aqui. Legal. Qual é a próxima? Ah, minha próxima é aqui. Beleza. Qual é a próxima? A próxima é aqui. Parece um trabalho que nunca vai acabar. Só que vai marcando aos poucos e aí em algum momento você mapeou todo esse quadrado aqui. E aí você vai saber, olha, pelas minhas contas tem 550 casas. Legal, é uma possibilidade. Se você contar unitário, vai ser muito mais assertivo que os outros métodos, com certeza. Com certeza mesmo, tá? Com toda certeza. E tem um outro método de contagem que eu uso muito, que é a amostragem. O que é amostragem? Olha só, vamos supor que o Machado contabilizou essa área aqui, ó. Deixa eu marcar por cima aqui. Mas vamos supor que eu contabilizei. Peguei o marcador errado, eu quero marcar como polígono. Ó, vamos supor que eu contabilizei essa área aqui. Esse vermelho do meio aqui, tá? E aí eu cheguei no número total de casas. Legal, tá? Quantas casas eu tenho aqui? Contei uma a uma, ou fui um pouquinho mais esperto também, tá? Olha só. Eu olhei aqui por cima, peguei a minha reguinha e eu vi que tem mais ou menos um terreno, né? Eu peguei um terreno aqui e eu vi que ele tem mais ou menos aqui, ó, 10 metros de frente. Legal, o terreno tem 10 metros de frente. Daqui até aqui eu tenho 200 metros. Ok, então nesse lance aqui, ó, se eu tenho 10 metros de frente, eu tenho 200 metros, eu tenho 20 casas aqui. 20 casas aqui, legal. Quanto que eu tenho para cá? Nesse outro lance aqui, eu tenho 50. Então eu tenho mais 5. 25 casas, legal. E quanto é que eu tenho para cá agora? Daqui até aqui? Eu tenho 140. Então eu tenho mais 14 casas. Então eu tenho, vou pegar minha calculadora. Aqui. Aula ao vivo é isso aí, né? 20 casas mais 5 casas mais esse final aqui, que são 14 casas. Eu tenho 39 casas. Vamos arredondar esse número. Eu tenho 40 casas, mais ou menos, nesse lance aqui. 40 aqui, 40 na de cima. Então, nessa quadra aqui, eu tenho 80 casas. Legal. Onde que entra a amostragem? A amostragem entra o seguinte. Qual a diferença dessa quadra para a quadra de cima? E para outra? E para outra? E para essa de baixo aqui? Não tem muita diferença. É parecido. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadras. 6... Cadê minha calculadora? Eu tenho 6 quadras. E cada uma dessas quadras aí, eu tenho 80 casas. Então, eu tenho 480 casas nesse quadrante aqui. Pô, legal. O que eu posso fazer? Vamos mais além, tá? Vamos supor que você, procurando ser mais exato possível, vamos supor que você pegou na prefeitura, pegou no IBGE e contou. E aí, um lugar disse 520, o outro disse 500 e o outro disse 510. Cara, tira uma média disso. Soma os 3 e divide por 3, você vai ter uma média. Então, quanto mais tempo você dedicar na distribuição das caixas, mais assertivo fica o seu projeto. E o restante da rede a gente vai desenhando conforme a distribuição das caixas. Conforme a distribuição das caixas. E aí você vai entendendo o restante do projeto. Tá? Ah, Machado, mas aqui tá bonitinho, né? Aqui tá tudo quadrado. Na minha cidade as ruas são assim, malucas, né? Acontece, tá? E se for o caso, aí eu tenho uma outra dica para você, que é o seguinte. Deixa eu só pegar, eu vou pegar o seguinte, ó. Vai ser um outro método de amostragem, tá? Eu vou pegar só a minha área aqui, ó,
e eu vou só diminuir ela um pouquinho, que agora eu vou fazer uma dedução, digamos assim, por área. Olha só. Aqui, deixei mais próximo da realidade, tá? Vamos lá. Essa minha área menor, eu desenho um polígono e ele está me dizendo que a área em metros quadrados tem uma área de 21.736. Deixa eu abrir um Excel. Aqui. 21.736. Para cá. Ó. 21.736 mil metros quadrados. Nessa área, nós calculamos 80 residências. Você aprendeu a fazer essa conta que eu vou fazer agora há muito tempo, que são as regras de 3, tá? 21 mil em 80 casas. Bom, o que eu quero saber? Eu quero saber quantas casas tem no quadrado maior. O quadrado maior, ó, a nossa área é 114.430 metros quadrados. 114.430 metros quadrados. E eu não sei quantas casas tem aqui. O que eu vou fazer? Regra de 3. Vou pegar os 111 alguma coisa, 114 mil metros, vou fazer vezes 80. E agora eu vou pegar esse número gigante que deu aqui, esse cara aqui, e eu vou dividir por 21 mil. Olha o número que eu cheguei. 421 casas. Deu uma vírgula aqui, né? Vamos ignorar a vírgula porque não tem casa pela metade, tá? 421 casas, 422 casas, enfim. Então, olha os números que eu cheguei. Poxa, eu contei 480, se não me engano, naquele primeiro método. E agora eu cheguei em 420. Então, tem várias formas que você pode ter uma ideia da quantidade de casa. Você não precisa colocar caixa onde você quer colocar caixa simplesmente por achismo. Esse é o ponto. Faz o embasamento do seu projeto baseado em alguma coisa. Defende o seu projeto baseado em uma linha de raciocínio. Certo? E aí você, com certeza, vai ter projetos melhores. Legal. Com isso, nós entendemos o que? Nós entendemos a quantidade de casas que tem nessa região. Legal, mas a gente não definiu ainda se vai ser CTO de 1 para 8 ou 1 para 16. Mas a gente precisa dessa informação aqui. O que eu sei, então, é o seguinte. Vou pegar as minhas... Vamos arredondar esse número. 450 casas. Tá? Ou melhor, eu quero arredondar para cima para ficar mais fácil as nossas contas, tá? Eu vou arredondar para 512. Vamos supor que a gente tenha encontrado 512 casas, tá? Legal. Qual splitter eu uso? Bom, para definir o splitter, a gente tem que entender algumas condições da nossa rede. Por quê? Porque aquele método antigo que eu aprendi, que talvez você tenha aprendido, não é o suficiente para você fazer o desenho dessa rede. Porque além da demanda total, a gente tem que entender distâncias e alguns outros cuidados também. Mas o que eu sei até então é o seguinte, que se eu tenho uma área com 512 e eu decidir usar CTO de 1 para 8, ou se eu for usar CTO de 1 para 8, vou dividir por 8, eu sei que eu vou usar 64 caixas. Se eu tenho aquela área de 512 e vou usar CTO de 16, eu sei que eu vou usar 32 caixas. Então, o que você vai fazer? Você vai distribuir as caixas. E esse número tem que casar. A quantidade versus a quantidade de caixas versus a quantidade de portas. Só que, além disso, a gente tem que cuidar a baixada do cliente. Então, olha só. Vamos supor que nessa rua aqui, eu vou pegar uma rua de cima que está mais limpo, tá? Mas aqui nessa rua, sei lá, por algum motivo que eu desconheço, eu decidi usar CTOs de 1 para 8. Me falaram que é melhor usar caixas de 1 para 8. Beleza. O que vai acontecer? Vou colocar uma caixa aqui
e eu vou colocar uma outra caixa mais no final da rua. Moda Miguelão, sem pensar. Só colocar porque acho que o desenho ficou bonito. Legal. 2 caixas por rua. Ok. 2 caixas por rua. Só que pensa comigo o seguinte. Eu tenho 2 caixas nessa rua. 2 caixas. Com 8 posições. Eu tenho 16 portas. 16 portas para atender 80 clientes. 16 portas para 80 clientes. Isso é muito ou é pouco? Será que é um número bom ou será que é um número ruim? Não tem certo ou errado. É um número bom ou pode ser um número ruim. Tá? Então eu tenho que entender, tem uma outra coisa nessa sopa de letrinha que se chama taxa de penetração. Taxa de penetração é quantos por cento daquela área eu vou atender. E a taxa de penetração, você pode conhecer a sua taxa de penetração ou você pode não conhecer. E aí é o seguinte, se você conhece a sua taxa de penetração, está acostumado já a construir rede na sua cidade, sabe quantos clientes mais ou menos você tem nessa área aqui, beleza. Pega essa taxa, faz uma rede um pouquinho maior. Se você não sabe, a média do mercado, num local que tem concorrência, que tem outros provedores, etc., tem operador, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, o normal é uma rede entre 30% a 40% de taxa de penetração. Se você tiver menos do que 30% de porta, você provavelmente vai ter uma rede pequena. Se você tiver mais do que 40% de porta, pode ser que você tem porta sobrando. Então, olha só como o nosso raciocínio vai mudar agora. Olha como vai mudar. Lembra dos 512 clientes dessa área? Eu vou aplicar uma taxa de penetração de 40%. Então, 512, vou fazer vezes 0,4 para saber quanto que é 40%. Isso vai me dar 204 portas. 204 portas. Então, se eu tenho uma área de 512 casas e eu vou atender 48%, eu sei que eu tenho uma rede para 200, mais ou menos 200 portas. Se eu tenho uma rede para 200 portas, mudou tudo agora. Poxa, 200 portas, eu vou usar CTO de 1 para 8, por exemplo, eu vou usar 25 CTOs. Se é 64, eu vou dividir esse número aqui por 8, eu vou usar 3,2 portas PON, eu vou usar 4 portas PON para atender esse bairro aqui. Então as coisas começam a fazer sentido de novo, a gente começa a ligar uns pontinhos e começa a chegar em alguns resultados quando a gente vai fazer o dimensionamento. Então eu já sei quantas caixas tem que ter mais ou menos nessa área aqui, ou quantas portas, na verdade, tem que ter mais ou menos nessa área aqui. E agora, para saber a capacidade de caixa, o que vai acontecer? Olha para o mapa e pensa o seguinte. O objetivo da caixa é atender o cliente, beleza. O drop do cliente é uma coisa que costuma dar muita dor de cabeça no provedor. Por quê? Porque é o cabo mais sensível da rede, porque é o cabo que mais tem atenuação por forçar o cabo, por árvore e tudo mais, tá? Então, quanto menor forem as baixadas, melhor para o provedor. A tendência é ter menos problema. Legal. Tem uma outra informação aí também. A maioria das concessionárias não aceita mais do que 150 metros de baixada para o assinante. Mais do que isso, não é mais considerado baixada para cliente, é considerado rede. Tá? Então, o ideal é que você não passe aí de 150 metros. Legal. Só que essa rua aqui, para atender 80 clientes, de fora a fora, ela tem 400 metros. Beleza. O que vai acontecer? Se eu colocar uma caixa no meio, de 1 para 16, por exemplo, para atender os últimos clientes que estão aqui nessa ponta aqui, são baixadas de 200 metros, mais entrar na casa do cliente, uma reservinha aqui, passa por uma tubulação, são baixadas grandes. Se eu colocar uma caixa na entrada da rua, vai acontecer a mesma coisa, vou ter baixada de 300 metros para atender os clientes que estão aqui no final dessa rua. Então, qual que é a forma certa de fazer? Você tem que analisar duas coisas. Você tem que analisar quantos clientes precisa atender naquela área e você tem que analisar a baixada dos clientes também para não passar dos 150 metros. E aí eu vou pegar o seguinte, vou voltar para a nossa calculadora, aqui, e vou botar os meus 80 clientes
que eu tenho, 80 casas que eu tenho nessa rua aí, eu tenho 80 casas, e eu vou trabalhar com uma taxa de penetração de 40%, que foi aquilo que a gente definiu antes. Então eu preciso, nessa rua, 32 portas para atender os meus 40%. Tá bom? 32 portas. Isso significa que, se eu usar CTO de 1 para 16, eu vou precisar de 2. Se eu usar 1 para 8, eu vou precisar de 4. Eu preciso usar 4 de 1 para 8 ou 2 de 1 para 16 para chegar nos meus 40% de taxa de penetração nessa rua aí. E agora começam as brincadeiras, tá? Se eu colocar 2 de 1 para 16, como eu tenho aqui na tela, e aí eu mais ou menos centralizei elas, tá? Mais ou menos centralizei. O que vai acontecer nesse cenário aqui? Deixa eu até botar amarelo aqui para a gente simular diferente lá na próxima rua, tá? Botei a caixinha amarela aqui, botei a caixinha amarela aqui, e vamos combinar que a caixinha amarela significa CTO de 1 para 16, tá? Se eu tenho duas CTOs assim, e eu vou fazer a instalação de um cliente, olha só, dessa CTO até o final da rua aqui, ou início, eu tenho 100 metros, ok. Dela até a metade aqui, ó, eu tenho mais 100 metros. Perfeito. Então eu posso ter clientes que estão aqui nesse quadrante aqui, olha aqui, ó. Nesse quadrante aqui, essa CTO, vou botar uma corzinha agora. Aqui, ó. Vou botar um verdinho. E botar uns 30% aqui de opacidade. Então, nessa área aqui, eu tenho uma caixa de 1 para 16 que atende essa galera que a baixada deu 100 metros e mais a entrada na casa do cliente. Para quem está mais distante, para quem está mais perto vai dar mais baixo. E essa outra caixa aqui, a mesma coisa. Eu tenho 100 metros para cada lado e aí ela vai fazer o atendimento mais ou menos assim. Para cá. Deixa eu botar uma outra cor. Tá esse laranja meio vermelho, meio estranho. Aqui, ó. E eu tenho duas caixas de 1 para 16. Se eu tivesse agora, vamos desenhar na rua de cima diferente. Eu tenho na rua de cima duas caixas de 1 para 8. Deixa eu botar branquinho aqui. E branquinho aqui. Aqui. Tem duas caixas de 1 para 8. Se eu tiver na rua de cima duas caixas de 1 para 8, a área que essa caixa vai atender é a mesma área, mesmo tamanho de área que na quadra de baixo. Aqui, aqui. Ó, é o mesmo tamanho de área. O que vai acontecer? A baixada, o tamanho da baixada para o cliente é a mesma, continua naquela metragem que a gente estava falando há pouco, de 100 metros e mais alguma coisinha. Beleza. Só que o problema é que no total dessa rua eu tenho 16 portas. Se eu tiver 16 portas para atender 80 clientes, eu vou estar com uma taxa de mais ou menos 20% de penetração. A chance de lotar essas duas caixas é altíssima, é muito alto mesmo. Então, aqui embaixo está dentro da média de mercado, de 30% a 40% de taxa de penetração. Aqui em cima está abaixo da média do mercado, está em 20% de taxa de penetração. A baixada para esses dois clientes está igual, continua a mesma, não tem diferença na baixada desses clientes. O que muda é quantos clientes eu vou conseguir atender em cada uma dessas duas áreas ali. Quantos clientes eu vou conseguir atender. Deixa eu só desmarcar outra linha aqui. Blá, blá, blá. Aqui. Quero desmarcar a última aqui para não ficar confuso. Então, o que muda é isso. Aí, é quantos clientes eu vou atender e aí essa minha taxa de penetração vai ficar alterada, tá? Então, analisando esses dois modelos, eu optaria pelo modelo de baixo, porque está nos 40% de taxa de penetração. Mas depende das condições financeiras do provedor, depende se 40% é um número confortável para o provedor, depende, daqui a pouco para o provedor 40% é pouco. Eu já visitei provedores que a taxa de penetração dos caras é 60%, 70%. E aí não adianta fazer o projeto dessa forma. Por isso que não tem certo ou errado. Esse é o ponto. Pode ser que 40% é pouco para você. Legal, vamos fazer outra coisa na rua de baixo.
Vamos supor que você queria colocar... Alguém disse para botar 2 CTOs de 1 para 16. Ok. E aí, você achou muito caro e achou melhor botar 2 de 1 para 8. Ok. Mas você vai baixar a taxa de penetração. Legal. E aí, alguém te deu uma ideia, é o seguinte, cara, ao invés de botar 2 de 1 para 8, coloca uma de 1 para 16 no meio da quadra. Ah, não mudei a cor. Coloca um de 1 para 16 no meio da quadra, como essa aqui, ó. Aí você vai economizar em caixa, olha que legal. Ótima ideia. Agora, qual o problema nesse formato aqui? O problema é que essa caixa, ela vai atender toda essa quadra aqui. Toda essa quadra. E aí o cliente que tiver lá no finalzinho já vai dar uma baixada de mais de 200 metros. E além disso, você continua com 20% de taxa de penetração. Quando você lotar essa CTO de 1 para 16, você vai fazer o quê? Você vai querer botar outra CTO para atender mais cliente. Mas aonde que você vai botar essa outra CTO? Isso eu falei lá numa outra aula, que é a aula sobre como fazer ampliações na rede sem fazer gambiarra. Se você quiser colocar outra caixa e for colocar essa caixa, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? O cliente que estava aqui na pontinha, que estava conectado nessa caixa aqui, o drop vai passar pela frente dessa caixa. E o vizinho dele talvez vai estar conectado nessa caixa. E aí você vai ter um cliente aqui que, ao invés de estar conectado nessa caixa mais próxima, está conectado nessa caixa aqui. E aí você vai ter um cliente novo aqui, ó, que você vai querer atender ele, e o drop dele está fazendo 300 metros até chegar na caixa que está lá do outro lado. Aí começa a ficar uma gambiarra louca na rede que ninguém entende mais, tá? Então, vai fazer o dimensionamento das caixas? Beleza. Entenda a quantidade de residências que tem naquela área. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Defina e entenda a taxa de penetração que você vai trabalhar. Vou trabalhar com a taxa de penetração de 30%, de 40%, de 50%, de 60%. Beleza. Não sei que taxa usar, Machado. Usa de 30% a 40%, que está um número legal, está um número seguro. Ok. Terceiro, poxa, não sei aonde colocar e quantas caixas colocar. Cara, pensa na baixada dos clientes. O calcanhar é a baixada dos clientes. E aí você vai distribuindo as caixas pensando na distância de atendimento dos clientes. Claro que você não vai ter uma norma reta, uma norma idêntica para toda a rede, mas você vai ter uma média das coisas. Poxa, daqui a pouco aqui as caixas ficaram a 200 metros, na outra rua ficou 210, na outra ficou 180, mas na média vai ser mais ou menos aquilo. Faça o projeto pensando na média. Se você fizer o projeto pensando sempre o micro das coisas, o detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar um ano fazendo o projeto. E aí quando você estiver seguro para implantar aquela rede, alguém já implantou. E aí você perdeu o time. Esse é o ponto. Você perdeu o time. Então, projetos você faz sempre pensando na média das coisas. Vai na média, não vai na exceção. Projeto que só vai na exceção não sai do papel. E aí, claro que na instalação da rede pode acontecer alguma eventualidade e aí você tem que ter o joguinho de cintura para ajustar um pouquinho o seu projeto quando você estiver implantando ele, tá? Mas faça ele pensando na média das coisas sempre. Bom, esse exemplo que eu joguei no Google aqui, ele é um esboço, é um rabisco aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não é um projeto, tá? Mas a ideia aqui era discutir sobre a quantidade dos clientes. Só que isso aqui eu estou supondo que é uma área nova. Como você faz numa área existente, já uma área que você já tem clientes? Isso é um pepino. Isso é um pepino. Eu já peguei projeto para fazer ampliação de rede, porque o provedor tinha 200 clientes numa determinada área, contratou alguém para fazer um projeto, esse projetista fez o dimensionamento da rede e dimensionou para 230, dimensionou para 200, dimensionou para 180 clientes. E aí o provedor colocou clientes novos, foi migrando alguns clientes para a rede nova, tirando, por exemplo, do TP e levando para o FTTH, e daqui a pouco lotou a rede e nem migrou todo mundo. Ele tem 50 clientes para migrar ainda e a rede já está lotada.
Então, quem tem cliente, tem uma outra variável aí nessa conta que é o seguinte. Você precisa, é regra, é norma, tem que ter, é norma não, né? Mas é regra. Você precisa ter mapeado aonde estão os seus clientes. Você precisa saber disso. Aonde estão os clientes e quantos são. Por quê? Olha só a brincadeira. Essa cidade nem é uma cidade tão grande, tá? Mas nessa área aqui tem aproximadamente 1.000 clientes. Tem 1.099, se não me engano, eu olhei mais cedo. Tem mais ou menos 1.000 clientes nessa área aqui. Então, poxa, se eu vou construir uma rede nessa área, nem sonhando eu vou construir uma rede para 1.000 portas. Por quê? Porque a tendência é, eu vou colocar clientes novos, eu vou construir a rede, eu vou colocar clientes novos. Legal. Agora eu quero começar a migrar os meus clientes do UTP para fibra, por exemplo, ou do rádio para fibra. O que vai acontecer? Eu tenho uma rede para 1.000 e eu já tenho 1.000 clientes. Essa conta não fecha. Alguém vai ficar sem porta. E aí você vai ter que trabalhar sempre com números a mais, tá? Vamos supor que 1.000 clientes já significa 40% daquela área. Então você não vai construir para 40, vai construir para 50, para 60, enfim. Aí você vai ter que discutir com o provedor, vai ter que apresentar, o provedor vai ter que estar seguro de quantos clientes a mais ele acha que pode colocar naquela determinada região. Porque isso acontece também, né? A gente, muitas vezes, isso é uma coisa interessante, tá? Eu faço projetos FTTH para o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil eu estou fazendo também. E quando a gente faz remotamente um projeto, a gente não tem alguns detalhes daquela cidade, que só quem mora lá sabe. Então, eu preciso sempre alinhar com o provedor como é a cidade, qual o tamanho da rede que ele já tem, quantos clientes ele já tem, qual área ele pretende expandir, quais cidades mais ele pretende atender. Esse tipo de informação, para quê? Para prever uma rede bem dimensionada. Se você mora na cidade, é mais fácil ainda. Você sabe essas informações, você conhece as peculiaridades da cidade, digamos assim. Você tem os mínimos detalhes aí da cidade, né? Então, para quem tem cliente, atenção dobrada. Atenção dobrada porque você vai ter que ver aonde estão, quantos são, e eu imagino que você está construindo uma rede nova FTTH para migrar esses clientes no futuro, né? Então, você vai ter que ter essa base e mais portas para novas oportunidades, para novos negócios. E aí tem uma coisa legal também, que se você pensa em fazer uma rede FTTH no futuro e hoje você está deixando de atender clientes em algumas áreas, eu acho obrigatório você mapear quais clientes você deixou de atender. Por quê? Para você entender aonde que está a demanda. Daqui a pouco você quer construir rede em um determinado bairro, porque acha que tem bastante demanda naquele bairro, só que as negativas de instalação que você está passando para os clientes, aquelas instalações rejeitadas, elas estão no outro bairro. O outro bairro tem o dobro de rejeitado que esse bairro aqui. Então, por que eu vou construir nesse se daqui a pouco eu posso construir naquele lá? Então, esse é o motivo a mais que vai te ajudar na decisão de onde construir, quando construir e a capacidade de portas também. Bom, para você que está ao vivo aqui nessa aula comigo, tá? Agora a gente começa a se encaminhar para o nosso chat, para nossa tira dúvidas. Agora eu consigo dar uma atenção no chat aqui. Como eu estava preocupado com o conteúdo, eu não consigo ao mesmo tempo passar um conteúdo muito bom e ao mesmo tempo ficar de olho no chat mandando salve para todo mundo. Então eu prefiro no finalzinho da aula tirar as dúvidas por aqui também, tá? Enquanto vocês colocam essas dúvidas aqui no chat, um recado importante. Eu vi perguntando aqui se a aula é gravada, fica gravada e tudo mais. Essa aula, ela vai ficar 24 horas no ar. Esse é o tempo que essa aula fica aqui gratuita no YouTube para você assistir esse conteúdo do jeito que ele foi passado. Depois desse tempo, ela sai do YouTube e ela vai apenas para a nossa plataforma, apenas para os alunos do projeto FTTH 2.0. Por que isso? Porque é uma forma de ajudar você, talvez, que não é o nosso aluno, ajudar de uma forma gratuita, trazer um conteúdo de qualidade, sem blá 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 aqui, realmente um conteúdo de qualidade de aula mesmo, né? E, ao mesmo tempo, é uma forma de manter o curso de projetos sempre atualizado, sempre com conteúdo novo, sempre com conteúdo fresquinho aí. Para você ter uma ideia, a gente já fez uma aula dessas ao vivo. Toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo, tá? Então a gente já teve uma de como fazer diagrama de emendas, e eu fiz diagrama de emendas no AutoCAD, eu fiz em ferramentas de documentação de software.
A outra aula foi sobre o mito do sinal de menos 28 dBm nas redes FTTH, nós falamos sobre sinal. A outra foi como ampliar as redes lotadas sem fazer gambiarra. Teve uma aula sobre laser C++, que é a última coisa que você deve fazer na sua rede para melhorar problemas de sinal, corrigir problemas de sinal. Na semana passada a gente fez o guia definitivo das redes com splitters desbalanceados. Essa aula foi matadora, foi realmente a aula definitiva sobre splitters desbalanceados. E hoje é sobre dimensionamento de CTOs. A nossa próxima aula, segunda-feira que vem, vai ser sobre, olha o título, Provedor FTTH do zero. Quais são os primeiros passos para desenhar o seu projeto FTTH? Então, na aula da semana que vem, eu vou te ensinar os primeiros passos para você desenhar o seu projeto. Olha que legal. E na outra aula ainda, eu vou te ensinar a fazer estimativa, você saber aproximadamente quanto vai custar o seu projeto, quanto vai custar a sua rede sem fazer projeto. Olha que loucura isso. Descobrir a estimativa sem fazer projeto. Então era só para você ter uma ideia do nível das aulas que a gente tem na segunda-feira. Conteúdo puro. Não é aluno? Assiste aqui no YouTube gratuito, essa aula vai ficar 24 horas no ar. É aluno do projeto FTTH 2.0? Assiste ao vivo, participa, interage no chat e amanhã, no dia seguinte, essa aula está disponível lá na plataforma para você assistir quantas vezes você quiser, enquanto você tiver acesso ao curso. Então vamos ao chat aqui, deixa eu percorrer o olho, vi que a galera já colocou algumas dúvidas aqui, tá? O pessoal comentou sobre burocracia para conseguir informações com concessionária de energia, com prefeitura e tudo mais, realmente existe muita burocracia. Por isso que, olha, 98% dos meus projetos, eu olho no IBGE e eu conto também. Eu uso essas duas informações para ter uma referência de quanto vai ser o dimensionamento de uma determinada área. Claro que acontece o seguinte, poxa, eu mapeei 1000 portas, por exemplo, de uma determinada área. Legal. Só que quando eu vou desenhar os splitters, as CTOs, pode ser que cuidando, distância e tudo mais, poste, etc., pode ser que a minha rede se transformou numa rede para 1200. Isso não significa que eu errei no primeiro dimensionamento. Significa que foi um ajuste conforme aquela realidade. O que não pode é eu mapear 1000 portas de atendimento de uma área e quando for desenhar, virar 2000. Não pode, aí tem alguma coisa muito errada. Ou eu mapear 1000 e eu saio desenhando e quando eu desenhar, eu desenhei 500 portas. Poxa, significa que ou eu errei no dimensionamento ou eu errei quando fiz o desenho. A sacada é, cara, levanta as informações e vai cruzando elas ao mesmo tempo. As informações têm que fechar. A conta tem que fechar. Esse é o ponto. E aí você vai comparando, né? Comparando e você vai ver que no final das contas tudo dá certo. Tudo se encaixa. Exatamente tudo se encaixa. Bom, o Tássio colocou o seguinte, colocar CTO a cada 100 metros. Aqui na minha região, alguns provedores usam a cada 100 metros. Tássio, não existe uma regra. Porque, por exemplo, nessa área que a gente olhou aqui, os terrenos são de 10 metros de frente. Legal. Pode ser que numa outra área, os terrenos são 5 metros de frente. E aí, por mais que você bote CTOs de 1 para 16 a cada 200 metros, pode ser que falte porta. E aí você vai ter que diminuir essa distância, vai chegar em 100 metros. Ok? Mas se os terrenos forem de 30 metros... Imagina que você tem terrenos de 30 metros e você está colocando uma CTO a cada 100 metros. Então você provavelmente vai botar uma CTO de 1 para 8 e vai sobrar a porta ainda. Você vai trabalhar com uma taxa altíssima. Então uma regra de a cada tantos metros colocar CTO, para mim isso é coisa de preguiçoso, porque a região muda conforme cada local e a gente tem que aprender a calcular. Em redes FTTH, em projetos FTTH, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe a gente olhar o projeto do vizinho e copiar o projeto do vizinho. Por quê? Porque talvez o cara não pensou. E aí a gente vai copiar os erros que ele cometeu. Talvez ele pensou naquela região. E aí você copiou aquele modelo em uma outra região, nada a ver, diferente. E aí você vai ter problema porque você copiou um projeto que era de outra região. Entende? Então assim... Pensa como móvel planejado. Poxa, você se mudou para uma casa e mandou fazer uma cozinha. Legal. Mandou fazer a cozinha, cara, é perfeita. Legal. Aí você se mudou para outra casa. Levou a cozinha. Quando você vai botar na outra casa,
Pode ser que a coisa não encaixe, pode ser que não fica legal, pode ser que vai sobrar móvel, pode ser que vai faltar móvel, e pode ser que dê certo, beleza, mas na grande maioria das vezes dá errado, né? Então, cada projeto é projeto, tem que pensar na área e não existe uma regra, tá? Não existe uma regra mesmo. Marcelo, se misturo o CTO ramal com CTOs de 1 para 8, 1 para 16 no mesmo local, tecnicamente, pode misturar. Qual é o problema? Cada vez que a gente não tem um padrão e vai criando exceções na nossa rede, a gente está criando um Frankenstein. A gente não tem um padrão. Tecnicamente não tem problema, só que a gente está criando um Frankenstein. O problema é documentação disso. Como você vai controlar que aqui tem uma CTO de 1 para 8, ali 1 para 16, ali 1 para 8, lá é 1 para 16 e lá é 1 para 16? Quando o provedor é pequeno, muitas vezes a gente lembra, né? Na frente do bar do Zé tem uma CTO de 1 para 16. Na frente da funerária Vai com Deus tem uma CTO de 1 para 8. Agora, quando o provedor cresce, a gente perde essa informação. Falei da funerária aqui. E aí, quando a gente cresce, a gente perde essa informação. E aí, como controlar? E aí, a gente vai ter que ter um software para controlar isso, para toda a equipe ficar sabendo. Ô Machado, a caixa na frente do bar do Zé lotou. Aí você manda o técnico lá com o splitter de 1 para 16 para trocar o splitter de 1 para 8 para o splitter de 1 para 16. E aí o técnico chega lá e te liga, Machado, aqui já é 1 para 16. Então, assim, tecnicamente pode misturar? Pode, funciona, só que tem que cuidar isso, tem que cuidar para documentar, tem que cuidar o nível de sinal. Porque se você tem numa rede balanceada uma CTO de 1 para 8 e uma outra de 1 para 16 no mesmo ramal, a tendência é que essa CTO de 1 para 16 tenha 3 dB e meio a menos que a CTO de 1 para 8. Por quê? Pela atenuação dos splitters. E aí quando você olha lá no sistema de gerência, né, a gente tem lá 500 clientes numa porta POM, tá? E aí você tem clientes com um sinal de menos 23 e clientes com um sinal de menos 20. Esses caras que estão com menos 23, tá certo menos 23? É assim porque ele está num splitter de 1 para 16? Ou deveria ser menos 20 e eles estão com problema porque o splitter teve uma atenuação a mais, porque a fusão deu uma atenuação e tudo mais. Para você saber isso, você vai ter que olhar no sistema, olhar no projeto, olhar no sistema, olhar no projeto, olhar na planilha, ligar para o técnico, e aí você tem que cruzar um monte de informações para chegar numa determinada conclusão. Quer ver onde isso estoura? A gente foi fazer esses últimos 2 anos não, né? 1 ano e meio não, por causa de pandemia. Mas nos últimos anos a gente fez muita mentoria presencial em provedores de internet, estão com dificuldade de crescer, né? E uma coisa me chama muita atenção, que é o suporte técnico. O suporte técnico geralmente é a porta de entrada no provedor de internet. Eu comecei a trabalhar no provedor de internet em 2002 no suporte técnico, estágio no suporte técnico de um provedor de internet que estava começando em 2002, final de 2002. E quando a galera entra no suporte técnico, geralmente uma galera que está começando, uma galera mais nova, que está aprendendo, né? E aí você coloca uma equipe no suporte que precisa aprender e você não dá documentação. Ele acessa informações do cliente aqui, ele acessa o projeto aqui, ele acessa o software lá e a outra planilha e ele tem que ligar para o técnico. Então, para achar um possível problema, ele tem que juntar informações de 5, 6, 8 lugares, associar isso tudo para chegar na causa de um possível problema, de uma possível oscilação. Então, o suporte técnico, muitas vezes, a galera não consegue fazer um bom suporte técnico porque o provedor não dá boas condições para ele fazer um bom suporte técnico. E aí eu não estou falando de computador, de ar-condicionado, de cadeira. Eu estou falando de informações mesmo. De acessar um sistema que tem tudo aqui. Um sistema que as informações estão atualizadas. Ou uma rede que tenha um padrão. E aí o cara do suporte sabe que aquele bairro é CTO de 1 para 8. Aquele bairro, por exemplo, é uma CTO de 1 para 16. Então, essas alterações na rede, né, esses quebras de padrão e ter várias coisas misturadas na rede, a gente tem que ter muito cuidado porque isso pode estourar outros problemas no provedor de internet. Se for possível, evita porque é melhor, né? O que mais temos aqui? Falei da CTO de 1 para 8, 1 para 16 e 1 para 4. Sim, pode misturar, porém, com toda essa explicação que eu acabei de dar, né, esses detalhes, tá? Que mais? Vamos lá.
Ó, Machado, eu sou aluno do projeto CFTTH 2.0, estou quase concluindo o curso, mas até o momento não consegui criar o meu projeto. Minha dica é o seguinte, cara. Assiste, faz as aulas, beleza. Quando você terminar de assistir o curso, dá uma olhadinha na sequência das aulas. Elas foram feitas na sequência do desenvolvimento do projeto. E aí você pega a aula 1 do método 3Ps, que é mapeamento da área. Assistiu aquela aula de 30 minutos, 40 minutos? Para ali e faz essa etapa do teu projeto. Assistiu a segunda aula? Faz a segunda etapa. Assistiu a terceira? Faz a terceira. E aí quando você terminar a sequência, você fez o seu projeto. Ou você fez a primeira versão, ou você fez um esboço do seu projeto, mas você já tem um ponto de partida. Então, segue aquela sequência, faz uma aula, faz o projeto, faz uma aula, faz o projeto, você vai conseguir fazer o seu projeto sim. Se você não conseguir mesmo assim, eu te dou todo o suporte. Pode colocar as suas dúvidas lá pela plataforma, mas também pode me mandar por e-mail, a gente pode conversar por lá. Ô Machado, dá uma olhada nisso. Machado, o que achou disso? Machado, fica com dúvida naquilo. O meu papel aqui é te dar esse suporte, tá? Enquanto você tiver acesso à plataforma, eu vou te dar suporte no curso, eu vou te responder as dúvidas, eu vou te ajudar no teu projeto, tá? Tamo junto aí nessa meta, tá? Minha meta é ajudar você a desenvolver o seu projeto, assim como eu já ajudei mais de 3.000 alunos aqui na Fiber School no curso de projetos, tá, gente? Então, vamos lá. Tudo que a gente fala aqui já foi feito, foi testado, foi validado, foi aperfeiçoado. Tem muita coisa aqui que eu falo que é construção de 2010 para cá fazendo projetos FTTH. Usando informações que eu já usava para fazer projetos de rádio lá em 2003, 4, 5, 6. Isso é legal. Isso é legal. Quando o cara é projetista, entende sobre dimensionamento de rede, de entender uma demanda, entender a tecnologia e distribuir aquela tecnologia para atender uma certa demanda, não interessa a tecnologia. Eu já fiz projeto com rádio, eu já fiz projeto com UTP, eu já fiz projeto também com central ADSL, comecei a fazer projetos FTTH e o que vier pela frente eu vou fazer projetos também. Não interessa a tecnologia. Por quê? Porque para fazer um bom projeto tem que entender a demanda daquela região, tem que entender a tecnologia e começar a associar as coisas. Aí flui, né? O que não pode é pensar que vai ter um Ctrl+C, um Ctrl+V de projetos, né? Que você vai simplesmente copiar conforme a cada região que você está fazendo o seu projeto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui mais algumas enquanto a gente finaliza a nossa aula de hoje. O que mais tem aqui? Ó? Sobre a expansão de redes dos ramais. Você concorda? Hélio, eu concordo em partes. Por quê? Eu falei isso lá no início da aula. Pode ser que você precise ampliar porque você tem uma área que não foi feito um planejamento adequado. E aí, antes de sair ampliando, você tem que entender se foi isso. Por quê? Porque se aquela área ficou pouca porta e você vai ter que ampliar, é bem provável que isso vai acontecer nas outras áreas também. E aí você vai fazer o quê? Vai sair correndo, ampliando área por área conforme demanda? Será que não é melhor entender o erro, fazer um plano de ampliação, entender como você vai ampliar a área inteira, o bairro inteiro, a cidade inteira, e aí começar a trabalhar de forma proativa? Amplia ramal inteiro, na semana seguinte amplia outro ramal, na outra semana amplia outro ramal. Por que isso? Porque no segundo método, no primeiro método, aliás, você vai ficar sempre nesse looping, né? E no segundo método você está trabalhando, mas você está fazendo ampliação já de uma forma definitiva. A ideia é essa. E daqui a pouco, parece uma história sem fim isso, mas daqui a pouco passou um ano fazendo ampliação, você ampliou a rede inteira. Ou melhor ainda, você fez o planejamento de ampliação da rede e aí você pode até aproveitar as equipes que estão ociosas. Quem aí nunca tem de vez em quando uma equipe um pouco ociosa porque acabou uma obra antes, porque faltou ferragem, porque faltou fibra, né? Porque não veio a aprovação do projeto, porque o cara da fusão não veio para terminar uma outra rede, enfim. Então, quando você tem um plano de ampliação da rede ou um plano de correção, você pode ir aproveitando até mesmo mão de obra quando a galera está com uma sobrinha aí no tempo, né? Quando está com sobra a equipe de lançamento de rede, tá? Então, eu concordo quando faz sentido. Eu não concordo quando não faz sentido. Ampliar por ampliar. Ampliar por causa de um cliente,
aí geralmente não vale a pena, geralmente não concordo. Então, tem que analisar certinho para ver o que é melhor para você. Lembra que não tem o certo ou errado, é aquilo que faz sentido para você. Tá? Machado, tira uma dúvida. Sou obrigado a colocar as CTOs de 1 para 8 ou posso colocar 4, por exemplo, e depois coloco as outras? Se você planejou em um determinado ramal que você vai colocar 8 CTOs de 1 para 8, você não precisa necessariamente ativar as 8 CTOs de uma vez só. Você pode ativar 1, 2, 4 CTOs que você precisa agora e você pode deixar à espera para ativar as outras depois. Agora, o que é importante? Importância número 1. Se você vai ativar quando um cliente pedir uma instalação, você tem que cuidar para não perder muito tempo nisso. Existe um negócio chamado churn. O churn é quando o cliente sai da base e existe o churn antes mesmo do cliente ser ativo. Ou seja, o cliente pediu a internet, você pediu 15 dias para instalar, ele concordou e lá quando está no 10º dia que você começou a lançar a rede, o cliente pediu o cancelamento. Ele saiu da base antes de entrar propriamente dito na base. Então tem que cuidar a questão do tempo. Construir sob demanda tem um perigo muito alto que é o tempo. O cliente não espera. Se tem um outro cara oferecendo em 5 dias, cobrando mais caro inclusive, cobrando R$20 a mais de mensalidade, R$10 a mais de mensalidade, existe a chance dele trocar para o outro porque o outro vai atender ele de forma muito mais rápida. Tá? Então pode ir construindo aos poucos, mas tenha cuidado com o tempo para você não perder cliente nessa brincadeira. Eu entendo que você tem que ajustar conforme o fluxo de caixa do provedor, perfeito, não pode machucar a parte financeira do provedor, tá? Mas tem que ter um pouquinho de cuidado sobre isso. Tá? Mas é importante também, né, fazer o planejamento. Poxa, a minha meta é colocar as 8 caixas. Beleza. Está desenhado as 8 caixas. Tem sinal para as 8 caixas. Agora, a sequência que eu vou colocar, aí é um outro papo. Tá bom? Galera, eu queria agradecer a todo mundo que está online aqui até o momento. Eu acho que cumprimos o nosso papel aqui da aula de hoje. Né? Passei todo esse conteúdo que eu preparei para vocês, um conteúdo com qualidade sobre dimensionamento de CTOs. Esse é um dos pilares da rede, CTOs bem dimensionadas certas. Não existe o certo ou errado, é aquilo que faz sentido no teu projeto. Então é isso. Isso é uma coisa muito importante que eu queria mostrar na aula de hoje. É o que faz sentido no seu projeto, o que é bom para você. Que pode não ser bom para mim, pode não ser bom para o outro provedor e pode ser excelente para você. E aí o objetivo é você saber calcular isso, saber dimensionar para fazer da melhor forma possível. Beleza?